Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma. Na aula de hoje, iremos aprender a como resolver questões de anagramas. Serão apresentadas diversas questões onde as bancas organizadoras cobraram esse assunto. Vamos ver como é que cai em concurso. Olha só, questão número 1, questão da banca Quadrix de 2021. Vai dizer, em matemática, mais precisamente nos conteúdos de análise combinatória, permutações, entre as letras de uma palavra, entre os números de uma sequência, entre os elementos de um conjunto e assim por diante, são chamados de anagrama. Então, a banca Quadrix já definiu aqui o que seria anagramas, né? Que são permutações entre letras de uma palavra. Vai vir lá uma palavra e a gente vai fazer permutações dessa palavra. Então, como é que acontece nas provas de concurso? A banca Quadrix traz aqui uma palavra, né? A palavra ova. Aí ele vai dizer alguns exemplos. Por exemplo, possui os seguintes anagramas, né? Tem o OVA, que é a própria palavra, tem o OAV, que é outro anagrama, tem o VOA, tem um VAO, tem um AOV e tem o AVO. Ou seja, todas essas palavrazinhas que foram formadas é justamente a permutação dessa palavra, né? Da palavra ova. Observa que a palavra ova tem 3 letras. Então, se eu tenho 3 letras, eu quero fazer a permutação de 3. E a permutação de 3, para calcular dentro de anagramas, é só calcular 3 fatorial. Então, 3 fatorial, dentro desse conceitozinho de anagrama, é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui vai dar um total de 6 anagramas. Ou seja, 6 possibilidades possíveis de encontrar o anagrama da palavra OVA. Está aqui os 6 anagramas dessa palavra. Então, quando eu tiver uma palavra e eu quero calcular os anagramas dessa palavra, é só fazer a permutação entre elas. E a permutação é justamente calcular o fatorial. Esse símbolozinho aqui representando o ponto de exclamação vai dizer dentro da matemática que eu pego o número e faço multiplicações sucessivas até chegar ao número 1. Então vamos lá. Aí nessa questão pediu o seguinte: diante dessa definição, é correto concluir que a palavra crefito possui quantos anagramas? Então, nosso objetivo, toda vez que encontrar uma questãozinha envolvendo anagramas, é contar quantas letras tem a palavra. Então, eu vou contar aqui quantas letras tem a palavra crefito. Crefito, observe que eu tenho 7 letras. Então, tenho 7 letras, eu quero fazer a permutação, ó. Permutação de 7. Então, a permutação de 7 sabemos que é 7 fatorial. Então, eu pego do número 7 e vou fazendo multiplicações sucessivas até chegar ao número 1. Então, eu pego lá 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 e vezes 1. O total de anagramas dessa palavra crefito é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 1. Então, o 7 anagrama, esse total é 5040, ou seja, 5040. Resposta correta, letra D. 7 fatorial, 5040, 5040. Questão de número 2. Questão de número 2 vai dizer o seguinte, da BioRio, né, questãozinha de 2016, e também vai tratar de anagrama. Então, tem aqui o anagrama de uma palavra, é uma reordenação qualquer de suas letras. Por exemplo, tem aqui a palavra Roma, ele deu um anagrama da palavra Roma, é amor, é ano e outros, né? Aí vai perguntar, o número de anagramas da palavra banana é igual. Olha só, agora eu tenho uma palavrazinha, se você observar, é um pouco diferente da palavra crefito. A palavra crefito, observa que eu não tenho nenhuma letra repetida. Por isso que eu calculo só a quantidade de letras e faço a permutação entre elas, o 7 fatorial. Só tenho 7 letras, calculo 7 fatorial. Agora, nessa questão, pela palavra banana, observa que eu tenho letras repetidas. Então, se eu tenho letras repetidas, também eu calculo a quantidade de letras. Nesse caso aqui, da palavra banana, eu tenho 6 letras e eu faço a permutação entre elas. Ó. Vai ser a permutação de 6, que é 6 fatorial. Só que vai ter uma diferença porque eu tenho letras repetidas. Então, toda vez que eu tiver
que calcular um anagrama e tenha letras repetidas, eu vou calcular a possibilidade dessas letras, fazendo a permutação entre elas, nessa minha divisão. Por exemplo, aqui, a letra A tem 1, 2, 3. Tenho 3 letras A. Então, o que é que eu faço? Divido pelo fatorial de 3. Vou verificar se tem outra letra repetida. Se tiver, eu faço a multiplicação também por essa divisão. Então, observe que eu tenho a repetição aqui de duas letras N. Então, eu tenho N, tenho duas letras N. Então, eu faço 2 fatorial. Ou seja, toda vez que tiver uma palavra onde eu quero calcular a quantidade de anagramas, eu vou observar a quantidade de letras. Verifico se tem ou não letras repetidas. Se tiver letras repetidas, eu calculo só a permutação da quantidade de letras. Agora, se tiver letras repetidas, eu divido. Se é permutação, vai ter divisão. Então, se tem divisão, divisão de quem? Do fatorial da quantidade de letras que se repete. Nesse caso aqui, 3 fatorial por causa da letra A e 2 fatorial por causa da letra N. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Fazer essa multiplicação sucessivas. O valor de 6 fatorial, eu posso fazer esse valor de 6 fatorial da seguinte maneira. Pego o valor 6 e vou multiplicando. 6 vezes 4, vezes 5, vezes 4. E eu paro aqui em 3 fatorial. Por que eu paro em 3 fatorial? Porque eu tenho esse 3 fatorial aqui, onde dá para me simplificar. Então, fica 3 fatorial multiplicado. 2 fatorial é 2 vezes 1. Já vou colocar o resultado dele. É 2. Agora dá para fazer a simplificação. 3 fatorial com 3 fatorial vai embora. Esse valor aqui do 4 dá para simplificar com 2, ó. Vai ficar só o valor do 2. Observe que ficou 6 vezes 5 vezes 2. 10 vezes 6. 10 vezes 6, o total de anagramas da palavra banana, um total de 60 anagramas. 60 anagramas encontramos aqui na resposta letra A. Resposta aqui letra A. Questão de número 3. Questão de número 3 vai dizer o seguinte. Sobre a palavra chuchu, assinala a alternativa que contém a quantidade de anagramas, novamente vamos trabalhar com anagramas, que pode ser formada com essa palavra. Então, primeiro passo, verificar quantas letras tem a palavra escolhida. Palavra escolhida, chuchu. Observe que eu tenho 6 letras. Se eu tenho 6 letras, é uma permutação de 6. Então, eu tenho que fazer a permutação de 6. A permutação de 6, sabemos que é 6 fatorial, para calcular 6 fatorial. Só que, observa que a palavra chuchu, eu vou ter letras repetidas. Eu tenho C repetindo 2 vezes, tenho H repetindo 2 vezes e tenho U repetindo 2 vezes. Então, toda vez que tiver letras repetidas, vem na divisão, porque é uma permutação com repetição. Então, vem para baixo no meu denominador em forma de fatorial. É 2 fatorial vezes 2 fatorial multiplicado aqui por 2 fatorial. Essa quantidade de 2 fatorial é devido eu ter 3 letras aqui se repetindo. Por isso que eu coloquei. Cada uma delas está se repetindo 2 vezes. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Fazer essa simplificação. Pego o valor 6 e vou fazendo multiplicações sucessivas. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 e vezes 1. Aqui eu paro no 2 fatorial, porque eu quero simplificar com 2 fatorial. Ó. Então, esse 2 fatorial eu deixo aqui para fazer a simplificação. Observa que eu tenho 2 fatorial e 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2, multiplicado por 2 vezes 1, também, que é 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Vou colocar aqui porque eu estou observando que eu tenho um 4 em cima e eu também tenho um 4 embaixo. Dá para fazer a simplificação. Tenho um 4 com 4, simplifiquei, e tenho 2 fatorial com esse 2 fatorial. Agora só me resta fazer essa minha multiplicação. Tem um valorzinho de 3 vezes 5, vai dar 30, e 30 vezes 3 vai dar 90. Os anagramas da palavra chuchu é 90 anagramas. Resposta correta, letra A. Questão de número 4. Questão de número 4 vai dizer o seguinte. Assinale a alternativa que apresenta o número de anagramas. Novamente, tenho aqui para calcular o número de anagramas da palavra conselho, que começam por C e terminam por H.
Olha só, a partir agora da questão de número 4, as questões de anagramas já vai me trazer algumas restrições, como por exemplo, aqui ele quer que comece por C e termine por H. Então, toda vez que eu pegar uma questãozinha envolvendo com restrição, a orientação é você criar os traçozinhos para cada letra. Observa que a palavra conselho tem 8 letras. Então, se fosse para calcular a permutação dessa palavra, eu ia calcular através das 8 letras, né? O fatorial de 8 e verificando que ia ter aqui letras repetidas. Mas, como ele quer que comece por C e termine com H, eu crio 8 tracinhos. Crio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora eu vou atender o que o comando da questão nos trouxe. Observa que ele quer que comece com C, então eu vou fixar aqui o valor do C e termine por H. Esses valores aqui são valores fixos, eu não vou mexer com eles, aqui não entra em nenhum cálculo do meu anagrama. É como se existisse só uma possibilidade, multiplicar por 1, porque eu só tenho uma possibilidade de CC, e multiplicar por 1 aqui também, que só tem uma possibilidade de CH. São fixos, não mexo. Aonde é que eu vou mexer? Vou mexer aqui na quantidade de letras que falta para completar a palavra. Quantas letras eu tenho? Tenho aqui 6 letras. Então, se eu tenho 6 letras, eu vou trabalhar com a permutação agora de 6. E a permutação de 6, a gente sabe que é 6 fatorial. Professor, mas tem que verificar se dentro dessa minha palavra eu vou ter letras repetidas. Observa que nesse conjunto de 6 letras, eu vou ter a letra O se repetindo aqui 2 vezes. Como eu tenho a letra O se repetindo 2 vezes, é só colocar divisão por 2 fatorial. 2 fatorial por causa da quantidade de O que se repete. Agora é tranquilo. Quanto é que vai dar o fatorial de 6 dividido por 2? Observa que para eu calcular o fatorial de 6, a gente já sabe que é fazer multiplicações sucessivas. Multiplicação sucessiva a partir de quanto? A partir do número 6. Então, vou fazer 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Aqui eu paro, porque eu tenho 2 fatorial. Aí eu vou fazer a simplificação. Tenho dois números idênticos, né? Um em cima e um embaixo, ó. Dá para fazer essa simplificação. Agora, quanto é que vai dar? Observe que vai dar 30 vezes 12. 30 vezes 12 vai dar um total de 360 maneiras de fazer anagramas com a palavra conselho, começando com C e terminando com H. 360 encontramos na alternativa letra D. Questãozinha agora de número 5. Observe que também vai dar algumas restrições. Então, ela vai dizer o seguinte. Quantos anagramas? Novamente, anagramas poderão ser formados com a palavra. A palavra agora é brasileiro. De que maneira? Que as letras B e R, R-O, sempre permaneçam juntas e também nessa ordem. Muito importante aqui nessa informação, porque tem questão lá na frente que a gente vai verificar que ele não fala nessa ordem. Quando não fala essa ordem, eu tenho que fazer a permutação aqui das letras que ele quer que permaneçam juntas. Então, vamos lá. Então, se tem restrição, eu vou fazer os riscozinhos para cada letra representando aqui a palavra brasileiro. Então, brasileiro, ó, observe que eu tenho 5, tenho 10 letras. Então, eu tenho 10 letras. Então, agora eu vou colocar 10 traçozinhos para colocar as restrições aqui de B, R e de RO. Então, 10 tracinhos. Então, eu crio lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha só, ele pediu aqui B e R, só que ele não disse que era para começar nem terminar. Eles querem em qualquer ordem. Como é em qualquer ordem, então eu posso encaixar aqui o valor do BR, essas duas. Por exemplo, eu posso colocar o RO em qualquer lugar. Posso colocar aqui juntos, ó, o RO colocando aqui juntos, mas poderia ser em qualquer posição, porque eu vou fazer a permutação, como ele quer que fique juntas, desse bloco, ó. E agora eu não posso mais separar o valor do BR, nem posso separar também o valor do RO. É como se esse valor de BR agora fosse apenas uma letra. É como se fosse o valor de RO, como se fosse apenas uma letra. Agora eu faço, ó, a quantidade de permutações das letras restantes. Vou verificar aqui quantas letras faltam
para eu fazer essa permutação. Se eu tirei 4 letras aqui, aqui ficou 6. E agora eu vou verificar o quê? Eu vou verificar que nesse bloco, como se fosse uma letra, esse outro bloco, como se fosse uma letra, mais 6 letras que eu tenho aqui. No final, eu vou ter que calcular a permutação de 8. É como se essa minha palavra agora brasileiro tivesse 8 letras. E a permutação de 8, sabemos que é 8 fatorial. O que é que eu tenho que fazer? Observar se tem letras repetidas. Observe que esse bloco aqui, o RR, eles estão como se fosse uma letra. Ele não entra com letra repetida. O que vai entrar com letra repetida, dentro desse blocozinho de 6 letras que eu tenho, observa que eu vou ter aqui, ó, 2 letras I. Tenho aqui 2 letras I. Por isso que eu vou dividir por 2 fatorial. Por isso que eu vou dividir por 2 fatorial. Agora, tenho que calcular esse valorzinho de 8 fatorial dividido por 2 fatorial. O valor de 8 fatorial, esse valor já é tabelado. É um valor de 40.320. 40.320. Aqui, ó, um zero. 40 mil. Isso aqui é só o valor do 8 fatorial. E o 2 fatorial sabemos que é o valor de 2. Ou seja, é a metade desse número. E a metade de 40.320, observa que vai ser 20.160. 20.160. Observa lá nas alternativas. 20.160. Resposta correta, letra E. Mais uma questão agora, dessa vez, da banca FCC, aplicada em 2016, e vai pedir também anagramas. Observa que já passamos por diversas bancas e para você verificar que sempre cai nesse assunto de análise combinatória, através das permutações das letras. Vai dizer, né, o número de anagramas que pode ser obtido utilizando as letras da palavra vitória, a palavra que ele quer que faça os anagramas é a palavra vitória, e que terminam com uma consoante. Então, a nossa restrição agora é encontrar os anagramas da palavra vitória que terminam com uma consoante. O que é que eu tenho que fazer? Novamente, ó, observe que nosso passo é contar quantas letras tem a palavra vitória. Quantas letras tem a palavra vitória? 7 letras. Se fosse uma permutação normal, era fazer a permutação de 7. Mas aqui eu tenho uma restrição, que é justamente colocar uma consoante lá no final, ó. Ele disse lá que é para terminar com uma consoante. Tenho 7 letras, eu coloco 7 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloquei 7 tracinhos. Agora, observa o seguinte. Para terminar com a consoante, ela pode ser com V, ou pode ser com T, ou pode ser com R. Ou seja, eu tenho 3 possibilidades de terminar com consoante. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o valor 3 aqui. Ó. Se eu calcular um anagrama com a palavra V, terminando com V, um anagrama terminando com a palavra T, e calculando um anagrama calculando com R, eu vou somar 3 vezes essa minha permutação. Por isso que aqui eu coloco já a quantidade. O número 3 é uma multiplicação. Agora eu vou verificar quantas letras faltou para eu fazer a minha permutação. Observa que eu tenho 6 letras. Se eu tenho 6 letras aqui para ser permutada, esse valor aqui, ó, é fixo. Esse valorzinho aqui é fixo. Eu vou pegar agora o valor de 6 fatorial, que é a permutação dessas 6 letras, e multiplicar por quem? Multiplicar por 3. Observe que não é 3 fatorial, é 3, por causa das 3 consoantes que ele disse que queria que acontecesse. Eu quero que termine com a consoante. 3 consoantes, multiplicação por 3. Então, multiplica aqui, ó, 6 fatorial multiplicado por 3. E 6 fatorial a gente já sabe. 6 fatorial, ele também é tabelado, é o valor de 720. 720 multiplicado por 3. 720 multiplicado por 3, mas atenção aqui. Atenção que eu não verifiquei se ia ter letras repetidas, ó. Observa que eu tenho aqui, já ia passando já direto, né? Se fosse letras repetidas, era só o valor aqui, 720 vezes 3. Mas observa que eu tenho um 2i, muita atenção para não passar batido. Então, se eu tenho letras repetidas aqui, tenho que sempre estar verificando essa situação, se tem ou não letras repetidas, para poder fazer a divisão. Então, é 6 fatorial dividido por 2 fatorial por causa da letra i. E a letra i está justamente nesse conjunto
de permutação das 6 letras. Por isso que eu tenho que dividir por 2. Então, vai ficar 720 aqui dividido por 2 fatorial, que é 2. Agora, dá para fazer essa divisão. Ó. Poderia multiplicar já direto, mas eu posso fazer essa divisão. A metade de 720, a gente sabe que é 360. Então, fica 360 vezes 3. Agora é tranquilo, porque 3 vezes 360 vai dar um total de 1080. 1080, encontramos aí na resposta a letra B. Questãozinha de número 7. Questãozinha de número 7 também é para calcular anagramas. O anagramas agora da palavra tudo. E qual é a restrição que ele vai dar? Que começam com uma consoante e terminam com uma vogal. Então, novamente, a palavra é tudo. Observo que tem 4 letras. Se fosse para calcular a quantidade de anagramas da palavra tudo, era só calcular o fatorial de 4. Permutação das 4 letras. Observe que já tem aí, claro que não tem letras repetidas. Como não tem letras repetidas, é uma permutação simples. Como ele quer aqui com restrição, a orientação é criar a quantidade de traçozinho para cada letra. Ele pediu para começar com uma consoante. Quantas consoantes eu tenho com a palavra tudo? Observe que tem 2, né? O T e o D. Termina com a vogal. Quantas vogais? Tem o U e tem o O. Termino com vogal, tenho 2 possibilidades. É um número fixo, eu não mexo. E começar com a consoante é um número fixo, eu não mexo. O que é que eu vou mexer para fazer a permutação? Das outras 2 letras. E aqui 2 letras, para fazer a permutação de 2, é só 2 fatorial. Agora, a multiplicação de 2 vezes 2 fatorial, que 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2, multiplicado por esse 2. Ó. Se você observar, 2 vezes 2 vezes 2. Total de 8 anagramas com esta restrição, né? Começar com consoante e terminar com vogal. 8 você encontra na letra B. Questão de número 8. Questão de número 8 vai dizer o seguinte. Quantos anagramas da palavra probabilidade começa com a letra P e tem a letra E na 6ª posição? Olha só, também a questãozinha de anagramas, dessa vez da prova da banca objetiva, aplicada ao ano de 2015. Então, temos aqui a palavra, onde vamos calcular a quantidade de anagramas. A palavra escolhida pela banca foi a palavra probabilidade. Então, como tem aqui o valor referente à posição e tem restrição, que é para começar com a letra P, tá aqui começar com a letra P e tem a letra E na 6ª posição, então se tem restrição, vou contar a quantidade de letras e criar a quantidade de tracinhos. Então, a palavra probabilidade, observe que eu tenho 5, mais 5, tenho 13 letras. Então, tem aqui a quantidade de 13 letras. O que é que eu tenho que fazer? Eu crio aqui 13 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pronto. 13 tracinhos. Agora eu vou atender o que o comando da questão nos trouxe. Começa com a letra P. Então, vou colocar lá no início o valor da letra P. Esse valorzinho aqui, ó, ele é fixo. Então, não entra no cálculo das minhas permutações, das letras que vão ficar aqui para fazer a permutação. Agora, ele está que tem a letra E na 6ª posição. Então, eu pego lá a letra E na 6ª, que é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, 6ª. Então, coloco aqui a letra E. Poderia ser em qualquer posição. Ele pediu para colocar na 6ª posição a letra E, não vai alterar aqui o valor do resultado. Poderia estar aqui junto com o valor do E, o Ezinho aqui junto com o P, poderia o E ser aqui no final, não ia alterar o resultado. Por quê? Porque são valores fixos, é como se fosse só o valor 1. Então, só tem um valor aqui da letra P sair na primeira e só tem um valor do E sair na 6ª posição. Então, aonde eu colocasse essas 2 letras, não ia alterar aqui o valor do meu cálculo, da permutação. Então, vamos lá. O que é que eu tenho que verificar agora? Sobraram o valor de 11 letras, né? Tinha 13, tirei o valor P e tirei o valor E, então eu vou ter que fazer a permutação. Ó. A permutação de quem agora? De 11 letras. Então, a permutação de 11, a gente sabe que é o total de 11 fatorial. Pronto. Se esse fosse
o valor das letras sem repetição. Mas eu já observo que eu tenho letras repetidas. Ó. Eu tenho aqui a letra repetida, o valor do B, já começando aqui a PRO, e observe que logo após o O, já estou verificando aqui que tem uma letra B, e eu tenho uma letra B aqui. Se eu tenho uma letra B, então vou dividir pela quantidade de repetição da letra B. Então, faço aqui o fatorial de 2. Esse 2 aqui por causa da letra B. Então, multiplicado por quanto? Vou verificar que tem duas letras A também. Ó. Tenho essa letra A e tenho essa letra A. Então, é multiplicado pelo fatorial de 2, por causa da letra A. Multiplicado aqui também, ó. Observe que eu tenho a letra I e também eu tenho a letra I. Mais 2 fatorial. Multiplicado também por 2 fatorial por causa da repetição ó, da letra D. Tem um D e tem um D. Observe que só tem uma letra E, também só tem um P e um R. Então, a repetição só com essas 4 letras, né? 2 letra B, 2 fatorial, 2 letra A, 2 fatorial, 2 letra I, 2 fatorial e 2 letra D, 2 fatorial. Agora é que fazer esse cálculo, né? Fazendo aqui esse cálculo. Observe que esse 11 fatorial, já posso fazer aqui multiplicação sucessivas, né? Começando 11, multiplicado por 10, multiplicado por 9, multiplicado por 8, multiplicado, ó, vou parar aqui porque o 7 fatorial, a gente já calculou em uma outra questão, esse valor 7 fatorial a gente viu, que ele tem um valor de 5040. 7 fatorial, ele já é calculado, então esse valorzinho aqui é 5040. Então, deixa aqui, 5040. Vou só me preocupar em fazer essas outras multiplicações e essa divisão aqui com o 2 fatorial. Então, o 2 fatorial, ó, observa que eu tenho aqui 2 vezes 2, todos eles aqui vai dar 2, né? 2 vezes 1, 2 fatorial é 2, então vou ficar, observa que eu tenho com esses 3 2 aqui, eu vou ter o número 8. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. E eu tenho um 8 aqui, ó. Dá para simplificar. Então, esses 3 2 que eu encontrei dessa multiplicação do 2 fatorial, esses 3 número 2 aqui, ó, eu já fiz a multiplicação 2 vezes 2 vezes 2 deu 8, já cortei com esse valor de 8. Isso aqui já sumiu. E observa agora que ficou esse valor 2. Então, esse valor 2 dá para simplificar com o valor do 10. Ó. Então, 2 com 10 vai dar um valor de 5. Se você observar, ficou 45 vezes 11. Tá aqui, ó, 45 vezes 11. 45 vezes 11 é só você abrir aqui as duas casas, né? Fica o 4 e o 5 e somos 2. Vai dar 495. Então, ficou 495 multiplicado por quem? Por 5040. Teria que fazer essa multiplicação. 5040 multiplicado pelo valor de 495, já para a gente ganhar tempo, vai dar aqui um total de 2 milhões, ó, 494.800. Calcula aí, lá na hora da prova, não tem calculadora, tem que fazer na mão mesmo, para fortalecer aí o cálculo, né, de multiplicações. Certo? Então, eu tenho aqui o valor 2.494.800. Resposta correta aqui, a gente encontrar na letra A. Questãozinha de número 9. Questãozinha de número 9, também aqui da banca Quadrix, 2019. Quantos anagramas? Novamente, anagramas, e a palavra escolhida pela banca foi a palavra Rebeca. Então, julgo íntem. Existe mais de 100 anagramas, ó. Ele quer verificar se existe mais de 100 anagramas em que as vogais estão todas juntas. Então, a restrição que a banca colocou foi colocar as vogais juntas. Então, se tem restrição, minha missão, ó, é verificar quantas letras tem e contar os tracinhos. 6 letras, 6 tracinhos. Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observe que ele quer vogais juntas. Então, eu vou colocar o valor do E aqui, ó. Tenho 2E, tenho esse outro E aqui. E eu tenho o valor do A. Então, coloquei aqui as 3 vogais juntas. O que é que eu faço? Meta aqui uma ligazinha nele, ó. Circulo ele. E esse valorzinho aqui é um bloco de letras chamado vogais juntas. Então, ele equivale como se fosse uma letras. Para eu fazer o valor referente à permutação dessas outras 3 letras aqui que está faltando fazer. Então, observa que eu tenho um total de 4 letras, ó, as 3 letras finais aqui dessa possibilidade de não ser
vogais, né? São as consoantes, pode ser R, pode ser B, pode ser C. Então, eu vou fazer a permutação dessas 3 vogais, mais esse conjunto aqui que equivale como se fosse uma letra só. Por que eu faço isso? Porque ele não disse em nenhum momento que essas vogais têm que iniciar. Se ele falasse aqui que teria que iniciar e era nessa ordem, eu não ia mexer. Observe que ele não falou, ele disse que é para estar tudo junto, mas não disse que vai ser nessa ordem. É e A. Então, por isso que eu tenho que fazer também a permutação das letras de dentro. Então, eu tenho 3 letras aqui dentro, que estão todas juntas. Então, eu tenho que fazer a permutação de 3. E a permutação de 3, ó, é 3 fatorial. E vou verificar se tem letras repetidas. Tenho 2 letras E com a repetição. Então, por isso que além de fazer a permutação, eu tenho que me atentar se tem ou não letras repetidas. Divido por 2 fatorial por causa das 2 letras E. Multiplico por quanto agora? Vou multiplicar pelo fatorial de 4. As 3 consoantes mais esse blocozinho de vogais juntas. Por isso que eu faço a multiplicação por 4 fatorial. Agora ficou tranquilo. O valor aqui de 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Mas eu tenho 2 aqui. Já tenho esse valor de 2, já dá para simplificar com o valor 2. É como se fosse 6, né? 3 fatorial é 6, dividido por 2 vai dar um valor de quanto? De 3. E 4 fatorial, já colocando um resultado, a gente já vai trabalhar 4 fatorial. É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, é um total de 24. Então, fica 3 vezes 24. 3 vezes 24, total de 72 palavras diferentes que eu posso escrever com a palavra Rebeca, colocando aqui as vogais todas juntas. Aí, muito importante agora, para você não errar um tipo de questão dessa análise de certo ou errado. Ele pergunta lá, né, para julgar o item como certo ou errado. Existe mais, circula aqui, ó, existe mais de 100 anagramas? Encontramos 72. Aí temos que fazer a análise. 72 é mais de 100? Não, está errado porque 72 é menos de 100. Então, deveria ser aqui, existe menos de 100 anagramas em que as vogais estão todas juntas. Então, esse item da banca Quadrix para essa questão de anagrama está errado. Questão de número 10. Questão de número 10 vai ser também uma questão de anagrama, agora da banca Sebrasp, foi da PM do Acre, aplicada em 2008, e vai dizer o seguinte: formando-se todos os possíveis anagramas da palavra Acre. Em mais, circula aqui, ó, ele quer saber também para analisar se é certo ou errado, então vamos verificar se vai ser mais de 10 anagramas e ele vai dar uma restrição. As letras A e R aparecem juntas nessa ordem ou em ordem inversa. Ó. Aqui ele, além de colocar nessa ordem, colocou também em ordem inversa. Então, eu tenho que fazer a permutação dessas minhas letras, que elas vão aparecer juntas. Então, se tem restrição, tá aqui, ó. A palavra Acre tem 4 letras. Então, eu coloco lá 4 tracinhos para a gente colocar as restrições. Então, ele quer que eu faça o quê? Ele diz lá que as letras A e R apareçam juntas. Então, eu vou colocar aqui o valor do A e vou colocar também o valor do R. Tá aqui juntas. Foi o que a gente fez nas outras questões da vogais, ó. Aqui juntas. Então, eu crio aqui como fosse uma liga. Criar aqui uma liga com uma cor diferente. Então, passa aqui uma liga, juntando o valor do A e também do meu R. Ele diz que aparece junto nessa ordem ou em ordem inversa. Então, quando ele falar isso, se ele falasse nessa ordem, eu não faço a permutação dessas letras de dentro. Como ele disse lá que pode ter ordem inversa, é o trocar de lugar. É como se eu tivesse colocado aqui o R primeiro e o A na segunda posição. Então, eu faço o fatorial das letras de dentro. Então, vai ficar 2 fatorial. Multiplicado por quanto? Agora, muita atenção. Eu tenho 2 letras aqui para fazer a permutação e eu tenho esse bloco aqui de mais uma letra, né? Onde eu tenho o valor de AR juntas. Então, equivale agora como se fosse um bloco. Eu somo, ó, porque ele não disse que é para começar com AR. Aqui eu coloquei começar com AR, mas o AR pode vir no final, pode vir no meio, pode vir aqui intercalado. Então, por isso que eu tenho que fazer a permutação desse bloco de letras juntas. Permutação de quanto? De 3. Permutação de 3 a gente sabe que é 3 fatorial. Agora ficou tranquilo, porque o fatorial de 2 a gente já sabe que é o próprio 2. E o fatorial de 3 a gente sabe que é o valor de 6. 2 vezes 6, um total de
12 maneiras de escrever aí a palavra acre, de acordo aqui com as letras e a letra A e R aparece junta, né? De acordo com a restrição que foi dado. Então ele pergunta lá, existem mais de 10 anagramas? Tem um total de 12. 12 é maior que 10? Correto. Então esse item está certo. Questão de número 11. Questão de número 11 vai dizer o seguinte. Um anagrama da palavra fortaleza é uma permutação das letras dessa palavra, tendo ou não significado na linguagem comum. Ou seja, então a questãozinha também, para trabalhar com anagramas, a palavra escolhida dessa banca, né, da Sebrasp, aplicada na prova da PM do Ceará em 2008, foi a palavra fortaleza. E ela vai dar uma definição. A banca deu a definição do que é anagrama. Anagrama é uma permutação das letras dessa palavra, tendo ou não significado na linguagem comum. Até aqui está correto. Isso é a definição de anagrama. Aí ele vai perguntar a quantidade de anagramas que é possível formar com essa palavra é inferior a 180 mil. Então eu tenho que calcular a quantidade de anagramas dessa minha palavra e verificar. Se for inferior a 180 mil, o item está certo. Se for superior, se o valor do anagrama que eu vou calcular for superior a 180 mil, esse valor vai dar errado. Então, primeiro passo, o que é que eu tenho que fazer, né? Dentro de uma questão de anagrama? Eu vou verificar quantas letras tem essa minha palavra. Observa que eu tenho 9 letras na palavra fortaleza. Então, 9 letras, e eu quero perguntar essas letras, é uma permutação de 9. E para eu calcular o valor da permutação de 9, observa que é só calcular o valor de 9 fatorial. 9 fatorial. Agora, só que eu tenho que prestar atenção se essa minha palavra escolhida que a banca sugeriu, ela vai ter ou não letras repetidas. E observa que eu tenho aqui a letra A, tenho aqui a letra A. Só tenho repetido duas letras A. Então eu divido por 2 fatorial. É uma permutação com repetição. Toda vez que tiver repetição de letras, eu coloco aqui a quantidade de letras que eu quero permutar pelo fatorial delas, né? Aqui 2, porque eu tenho 2 letras A. Se fosse 3 letras A, eu colocaria o valor de 3 fatorial. Então, agora é só fazer essa operação de 9 fatorial dividido por 2 fatorial. 9 fatorial é o valor de 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Eu posso parar até aqui, ó, 2 fatorial em cima e 2 fatorial embaixo, já fazer a simplificação. Mas o valor de 9 fatorial, a gente sabe que ele é um valor também tabelado, já vou colocar aqui, é o valor de 36,2880. É esse númerozinho que é calculado o meu fatorial. É 362.880. Esse é o valor referente a 9 fatorial. Já para 2 fatorial, 2 vezes 1 é 2. Ou seja, é a metade desses números que eu tenho aqui, ó. Observa que eu tenho a metade de 36 vai ser 18, a metade de 28 sabemos que é 14 e a metade de 80 a gente sabe que é 40. Fazendo aqui essa divisão rápida, a gente vai encontrar ali 181.440. Observa que o comando da questão pediu para analisar se vai ser inferior ou superior a 180 mil. Encontramos o valor de 181 mil. Então, esse valor aqui, ó, não é inferior. Esse valor aqui, para calcular os anagramas da palavra fortaleza, é superior a 180 mil. Encontramos 181.440. Então, esse item está errado. Questão de número 12. Questão número 12. Agora já é uma parte envolvendo anagramas composição. Uma parte das questãozinhas de anagramas que costuma cair também em prova. A prova foi aplicada, né, pelo IFCE no ano de 2012. E a questão pediu o seguinte. Dizia lá, Bruna fez uma lista em ordem alfabética com todos os anagramas de seu nome. E vai perguntar a posição em que o nome dela aparece. É que posição? Então é uma questãozinha bem diferente das questões que vimos fazendo, questões anteriores que pediam ali só para calcular a quantidade de anagramas. Agora não. Agora a gente vai fazer uma série de questões envolvendo posição da palavra que ele quer fixar. Nesse caso aqui ele quer que fixe a palavra Bruna.
Então, primeiro passo, vamos resolver, eu acredito que 3 questões com letras diferentes, ó. Mais na frente vamos resolver mais duas questões com letras repetidas. Então, vamos fazer passo a passo de como acertar esse tipo de questão. Então, ele quer uma posição. Como ele quer uma posição, o primeiro passo é fixar o que ele quer, né? Ele quer que a posição do nome dela. Então, vou fixar esse nome, que é o nome Bruna. Eu vou calcular a posição da palavra Bruna. E essa posição, esse tipo de questão, sempre vai pedir para você colocar em ordem alfabética todas as letras da palavra procurada. Então, a palavra procurada Bruna, eu tenho que colocar em ordem alfabética. Primeiro passo é escrever aqui a palavra Bruna, para a gente estar calculando anagramas de cada letra. E depois, ó, é só colocar em ordem alfabética. Primeiro aqui, dessa palavra, né, tem um anagramas, ó, que eu vou calcular começando com a letra A. Depois eu tenho começando com a letra B. Depois, em ordem alfabética, é o N. Depois é o R. E por fim é a letra U. Tenho que calcular em ordem alfabética todos os anagramas que vêm antes da palavra Bruna, nessa ordem, para saber qual é a posição que vai fixar essa palavra. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo, como vai ter restrição, como a gente já vem fazendo, é anagramas, calculando anagramas. O ideal é você traçar uns traçozinhos, ó, para cada letra, você representar um tracinho. Tem 5 letras, representei aqui 5 tracinhos. Muita atenção agora. Eu sempre vou fazer isso, ó. Sempre eu vou verificar qual é a letra que eu quero procurar e vou dentro da ordem alfabética para fixar a quantidade de possibilidade que eu vou ter antes dela. Por exemplo, aqui, na letra B, eu vou olhar na sequência, em ordem alfabética, verificar quantos anagramas, ó, começa antes da letra B. Então, antes da letra B, eu só tenho a letra A. Então, eu tenho uma possibilidade. Então, eu fixo aqui o A, é como se fosse o A. Existe apenas uma possibilidade. E as demais aqui, ó, as 4 letras, eu faço a permutação entre elas. Aqui é o A fixado. Então, o anagrama que começa com A, como fizemos nas questões anteriores, eu coloco o valor do A, fixo ela e faço a permutação das demais. Agora, como eu tenho só 1, então faço aqui a multiplicação. Ó. Isso aqui vai ser igual a 1 multiplicado por quanto? Por 4 fatorial. 4 fatorial. Observando que eu coloquei o 4 fatorial porque são letras repetidas. Se existisse aqui letras com repetição, se fosse, por exemplo, o U aqui e o U aqui, fosse Brunu, aqui terminado com U, tinha 2 U, então eu ia ter que fazer aqui o fatorial de 2 aqui embaixo, né? Colocaria ali 2 fatorial, porque ia ser uma permutação com repetição. A gente vai ver isso em questão mais na frente. Aqui, como não tem repetição de letras, sempre eu vou colocar já só a quantidade de permutações que faltam aqui para completar a palavra Bruna. Então, a primeira linha de possibilidade para achar a palavra Bruna, né, começando com B, eu verifico os anagramas antes de chegar em B, que é com A. Então, antes de chegar no A, é 1 vezes 4 fatorial. Não vou colocar agora o valor, vamos montar e no final a gente faz essas operações com os fatoriais. Beleza. Então, isso é a possibilidade de começar com a letra B. Agora eu vou pular para a próxima letra, ó. Na letra R. Agora eu vou chamar a letra R. Então eu vou ter aqui também 5 letras. Sempre eu vou adicionar 5 letras até formar a palavra Bruna. Então a letra B eu já procurei. Então a letra B agora eu já procurei. Já sei quantos anagramas vem antes da letra B. Agora eu quero verificar com a letra R. Eu olho aqui para a letra R e vou verificar. Vejo lá quantas letras vão aparecer antes de R. Observa que eu tenho 3 letras. Mas muita atenção, as letras não podem se repetir. Por quê? Porque a letra B, eu já sei que já saiu. Então, eu quero formar o anagrama da palavra Bruna, não pode sair o B novamente. Tem que ser outra letra diferente de B. Então, só me resta a possibilidade de ser a letra A e também a letra N. Então, eu tenho 2 possibilidades para calcular aqui depois do B, em ordem alfabética, quantos anagramas vêm antes do R. Antes do R vai vir o A e vai vir o N. Então, eu tenho 2 possibilidades. E depois, o que é que eu tenho que fazer? 3 fatorial. 3 letras aqui para
fazer a permutação. Então, é 2 vezes 3 fatorial? Sim, 2 vezes 3 fatorial. Beleza, tranquilo. Vamos seguindo. Mais uma letra agora procurada. Eu adiciono lá 5 tracinhos da palavra Bruna. Sabemos que B já saiu. Estou montando a palavra Bruna. R também já saiu. E agora eu vou procurar a letra U. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou observar na palavra aquela que aparece a letra U em ordem alfabética e vou verificar quantas letras vêm antes dela. Observa que antes do U, tenho que calcular anagramas com A, com B, com N, com R. Só com B eu já procurei. Com R também eu já procurei. Agora só me resta com A e também com N. 2 possibilidades. Tá aqui 2 possibilidades. Beleza. O que é que eu faço com as outras letras? Permutação de 2. Não sei quais são essas letras. Então agora eu coloco o valor 2, multiplico por 2 fatorial. Pronto. Mais uma vez, não completei ainda a palavra Bruna. Então, vou seguir 5 tracinhos e vou verificar aquelas letras que já foram procuradas. O B já calculamos, o R também já calculamos, o U também já calculamos. Agora, vou calcular o N. O que é que eu tenho que fazer com N? Então, antes do N, tenho que verificar os anagramas que começam com A e começam com B. Começando com B, já saiu. Falta só uma possibilidade, que é os anagramas começando aqui com A. Então, só tenho uma possibilidade. E aqui, só tenho uma possibilidade também, é 1 fatorial. Posso colocar desse jeito, ó. 1 multiplicado por 1 fatorial. Vai dar 1. Posso deixar aqui para depois a gente calcular todos esses fatoriais. E agora, o mais importante, observa que agora eu vou completar a palavra. Já tinha calculado os anagramas começando com B, depois eu calculei com R, depois eu calculei com U, depois eu calculei com N, e agora só me resta a possibilidade de uma letra, que é a palavra procurada. A palavra procurada está aqui, Bruna. Então, eu tenho mais uma possibilidade. Está aqui mais uma possibilidade. Resumindo, para eu chegar à minha conclusão e fazer o cálculo, muito importante agora, porque todo esse cálculo que fizemos aqui, isso é o anagrama calculado pela ideia do U. Ou pode começar com A, ou pode começar aqui, ó, depois que eu selecionar o B. Eu tenho 2 possibilidades, depois que eu selecionar o R. Eu tenho 2 possibilidades, sempre será a ideia do U. Por isso que eu vou ter que somar essa parte, essa outra parte, essa outra partezinha aqui final. Tenho que somar todos esses cálculozinhos. 5 cálculozinhos aqui para eu chegar ao resultado. Agora, chegando ao resultado, eu tenho que fazer aqui a multiplicação de 1 vezes 4 fatorial. Sabemos que 4 fatorial é o valor 24, então fica 24 vezes 1. Esse resultado vai dar 24. Aqui, sabemos que 3 fatorial é 6. 6 vezes 2 vai dar um total de 12. Aqui, bem tranquilo, 2 fatorial é 2, multiplicado por 2 vai dar 4. Aqui também é tranquilo, 1 fatorial é 1, multiplicado por 1 é ele mesmo. E no final aqui deu 1. Agora é fazer essa minha soma. Observa que eu tenho aqui 4, 1, 2, 6, 10, 12. Coloco 2, vai 1. Tenho 3 com 1, 4. 42. Essa é minha posição, colocando em ordem alfabética a palavra Bruna até chegar à palavra procurada. A palavra procurada, Bruna. Posição da palavra Bruna, 42. Resposta correta, letra E. Questão de número 13. Questão número 13 agora da Quadrix. Também vai ser nessa mesma ideia de posição. Vamos fazer mais uma questão só com letras sem ser repetidas, né? Letras distintas. E nessa minha questão da Quadrix, vai pedir o seguinte. Considere todos os anagramas. Também, formado pela letra da palavra prova. Ordenando-se alfabeticamente esses anagramas, a palavra prova ocupa que posição? Questãozinha idêntica à questão anterior, eu tenho que seguir os mesmos passos. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é colocar aqui a palavra procurada. Então, a palavra procurada é a palavra prova. Tá aqui a palavra prova. Segundo passo, eu tenho que colocar em ordem alfabética. Eu tenho que ir ordenando essa minha palavra, né? E tenho que colocar aqui em ordem alfabética. Observa que tem o A. Então, em ordem alfabética tem o A. Depois eu tenho o valor do O.
seguindo, depois eu tenho o valor de P, tenho o valor de R e por fim eu tenho o valor de V. Essa aqui é a ordem alfabética, né? O que é que eu tenho que fazer agora? Se eu tenho 5 letras, eu vou criar 5 tracinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E vou verificar a primeira letra que eu quero que aconteça. Qual é a primeira letra que eu quero que aconteça? A letra P. Então, eu vou verificar o que vem antes da letra P. Observe que eu tenho 2 letras antes da letra P. Coloco 2 aqui e faço a permutação das 4 letras, ó. Vai ficar 2, porque pode ser a letra A ou pode ser a letra O, antes de chegar ao P. Então, eu faço 2 multiplicado por 4 fatorial. Por que 4 fatorial? Por causa da permutação das letras restantes que falta fazer. Não tenho letras repetidas, por isso que eu não coloco aqui a divisão do total de letras repetida. Não faço fatorial de letra com repetição, apenas letras aqui distintas, né? Letras diferentes. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Coloco outros tracinhos novamente, quantidade de tracinhos, 1, 2, 3, 4, 5, porque a letra P já foi. Então, a letra P já foi. Vou observar para qual letra agora? A letra R, que é a segunda letra que eu quero calcular. Eu olho lá para a letra R, vou verificar o que foi que aconteceu antes da letra R. Antes da letra R, eu tenho 3 letras, ó, muito importante. Eu vou colocar o 3 aqui? Não, por causa que a letra P já saiu. Aí não posso ter letras repetidas. Se já saiu a letra P, então a letra P é como se ela sumisse desse conjunto de valores aqui das 5 letras. Então a letra P já ficou fixa e eu vou ter só a possibilidade de ser A e de ser O. Tá aqui, 2 possibilidades. Multiplicado por quanto? Por 3 fatorial por causa dessas 3 letras. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes o valor de 3 fatorial. Tranquilo. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Já coloquei 2 letras nessa palavra. Só paro quando chegar a palavra prova. Então, o valor do P já foi e o valor do R também. Qual é a letra que eu quero procurar? A letra agora é o valor do O. Eu olho lá para o O e verifico quantas letras vêm antes do O. Antes do O só tem uma possibilidade, que é começar com a letra A. Então, coloco o valor do 1. Isso aqui vai ser igual a quanto? 1 vezes o valor agora de 2 fatorial. Tá aqui 1 vezes 2 fatorial. Agora, o que é que eu tenho que fazer? As 3 letras já coloquei. Tá aqui 1, 2, 3, 4, 5. Eu calculei primeiro com a letra P, depois calculei com a letra R, depois calculei com a letra O. O que é que eu vou calcular agora? Com a letra V. Observe que a letra V vem todo mundo com a letra V. Só que eu tenho que verificar dentro dessa possibilidade dessas 4 letras, qual ainda não saiu. Observe que o R já saiu, o P já saiu, o O já saiu, só falta a letra A. Por isso que aqui também vou ter uma possibilidade. Fatorial de quanto? Fatorial de 1, porque eu só tenho uma possibilidade. Então, está aqui, 1 vezes 1 fatorial. Está chegando ao final. Então, agora ficou bem tranquilo. Se você entendeu como é que faz, observe que agora só resta a palavra que eu quero que chegue a ela. Eu já fiz com P, já fiz com R, já fiz com O e fiz com V. E a última agora eu tenho que fazer com A. É a última letra que sobrou. Então, só tenho essa possibilidade. É mais um, tá aqui, mais um. E a tentar, como a gente fez na questão anterior, é a ideia do ou, ó. Vou ter que somar, porque todas essas permutações que eu estou fazendo aqui é a ideia do ou. Pode começar aqui com A ou com O, aqui iniciando com P, né? Tem 2 possibilidades de ser com A ou com O, é a ideia do ou. Então, eu tenho que fazer a multiplicação desses valores para chegar ao resultado. Aqui, 2 vezes 4 fatorial. 4 fatorial é 24, vezes 2 vai dar o valor de 48. Tenho aqui o valor de 2 vezes 3 fatorial. 3 fatorial é 6. 6 vezes 2 vai dar um total de 12. Agora aqui, observe que eu tenho 2 fatorial multiplicado por 1. Só dá o valor de 2. Aqui, 1 vezes 1 fatorial é 1. E no finalzinho aqui, ó, só deu o valor 1. Agora eu tenho que somar todo mundo. Tenho 10, tenho 14, vai 1, 5, 1, 6, 4. Tenho aqui o valor de 64, é a posição que ocupa com essa minha restrição para eu chegar até a palavra prova. 64 a gente verifica na letra C. Questãozinha de número 14. Questãozinha número 14 do Exército, prova aplicada para a ESA, né? A Escola de Sargentos. E eu tenho aqui também o ano 2013. Vai pedir a mesma coisa que aconteceu com a palavra Bruna e também com a questão anterior com a palavra prova.
Observa-se, colocando-se em ordem alfabética. Então, eu tenho que colocar em ordem alfabética os anagramas. Agora, a palavra escolhida foi fuzil e pediu que posição ocupará o anagrama da Ziluf. Observe que nas questões anteriores pediu a própria palavra. Agora não. Agora a palavra procurada é diferente de fuzil. A questão poderia pedir qual o anagrama, qual a posição do anagrama da palavra fuzil. Aqui não. Aqui já é diferente porque eu não vou calcular a posição do anagrama da palavra fuzil. Vou calcular o anagrama da palavra Ziluf. Então, primeiro passo, colocar aqui a palavra que eu quero calcular, é o Ziluf. Coloquei aqui, Ziluf. Primeiro passo. Segundo passo é colocar essas letras em ordem alfabética. Observa, primeiro vem o F, depois vem o I, depois é o L, depois o U e por fim a letra Z, colocando em ordem alfabética. Sempre eu tenho que colocar em ordem alfabética porque esse tipo de questão, quando pede a posição, vai pedir para colocar em ordem alfabética. Então, coloquei aqui em ordem alfabética. 5 letras, ó. Se eu tenho 5 letras, eu coloco lá 5 tracinhos para representar cada letra dessa minha palavra. Aí agora o que é que eu tenho que fazer? Observa que eu quero começar com a letra Z. Então, vou lá na letra Z e verificar quantos anagramas vem antes da letra Z. Observa que eu tenho 4 letras. Então, eu coloco o valor 4 e multiplico pelo fatorial das letras que está faltando para ser preenchida. Tenho 4 letras. Então, é 4 vezes 4 fatorial? Sim, 4 vezes 4 fatorial. Coloquei aqui. Novamente, o que é que eu tenho que fazer? Preenchendo letra por letra. 1, 2, 3, 4, 5. A letra que eu procurei foi a letra Z. Então, já fixei aqui a letra Z, não mexo com ela e vou calcular agora com a letra I. O que é que eu tenho que fazer com a letra I? Eu olho lá na letra I, na ordem alfabética, e verifico quantas letras vêm antes da letra I. Só existe a letra F. Então, só existe uma possibilidade. Adiciono o número 1 e faço a multiplicação pelo fatorial das letras faltantes. 3 fatorial. Então, vai ficar 1 multiplicado por 3 fatorial. Agora, mais uma letra. Adiciono lá 5 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5. A letra procurada, o Z, já calculei. O valor, a próxima aqui, o I, também eu já procurei. Eu vou procurar o L. O que é que eu faço com o L? Eu vou lá na ordem alfabética, vejo quantas letras tem antes do L. Tem o F e tem o I, ó. Muita atenção, antes o I já saiu. Antes do L, o I já saiu. Já calculei aqui anagramas, começando com a letra I. Só me resta aqui com a letra F. É só mais uma possibilidade? É só mais uma possibilidade porque eu só tenho uma letra para calcular os anagramas. Agora, é 1 multiplicado com as letras que faltam ser repetida. Fatorial de 2. Então, é 1 multiplicado por fatorial de 2. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Mais uma letra. Então, eu adiciono 5 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5. E vou adicionando as letras que eu já calculei. Já calculei com Z. Já calculei com I. Já calculei com L. A próxima letra, com U. Então, vejo quantas letras vem antes do U. Ó. Quantas letras tem antes do U para calcular. Tenho 3 letras. Observa que eu tenho F, tenho I e tenho L. O I e o L já saíram. O I e o L já saíram. Só falta sair o F. Então, quantas possibilidades eu tenho para sair o F? Só existe uma possibilidade. Multiplicado pelo fatorial de 1, só falta uma letra aqui para ser preenchida. Está aqui. 1 multiplicado por 1 fatorial. Coloquei aqui. Última letra a ser preenchida. Última letra a ser preenchida. 1, 2, 3, 4, 5. Observa que eu já peguei o Z, já peguei o I, já peguei o L, já tinha pegado o U. Só faltou o quê? O F. Completou a palavra procurada. A próxima procurada é mais uma dentro dessa lista, né? Dentro dessa quantidade aí, a posição. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Observa que eu sempre vou somar. Toda vez que pede anagramas e pede a posição, eu vou fazer a soma dessas possibilidades. Porque pode começar com o valor Z, pode começar com I, pode começar com L, pode começar com U e pode começar com F. Sempre observando que antes de cada letra dessa, em ordem alfabética, existem outras possibilidades. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Essas operações.
4 fatorial, 24. 24 vezes 4 é um total de 96. O valor de 3 vezes 1 fatorial, 3 fatorial sabemos que é 6. Então, 6 vezes 1 vai dar 6. Aqui, 2 fatorial é 2. Multiplicado por 1 vai dar o próprio 2. Aqui vai dar 1. 1 vezes 1 fatorial é 1. E 1 está aqui, é ele mesmo. Tem um valor 1. Agora eu tenho que somar tudo isso. Ó. Fazendo aqui essa minha soma. Observa que aqui já vai dar 10. Tem um valor de 10 e tem um 96. 10 com 96, esse total vai dar um total de 106. A posição que essa letra vai estar, Ziluf, é a posição 106. E 106 encontramos na alternativa letra D. Próxima questão também do Exército, prova aplicada para a SpaceX, ano 2011. E agora vai trabalhar com anagramas também, com posição. Olha só, se todos os anagramas da palavra SpaceX forem colocados em ordem alfabética, então toda vez que ele pede posição, tem que colocar em ordem alfabética. Aí pede lá, a palavra procurada é specific. Ocupará que posição? Colocando em ordem. Observa que essa questão vai ser diferente das outras, por quê? Porque agora eu tenho letras repetidas. Então em alguns cálculos eu vou ter que me atentar que eu vou fazer a divisão. Divisão de 2 fatorial, ó, porque eu tenho repetido aqui 2 vezes a letra E. Então não é diferente. Agora eu tenho que seguir aquele espaço para verificar qual é a posição que vai ocupar aí essa palavra. Então vamos trazer para cá. Escrevo a palavra procurada, SpaceX, colocando em ordem alfabética. A palavra é SpaceX. Observa que eu tenho a letra C. Observa agora, eu vou ter que calcular 2 vezes a letra E. Coloquei aqui uma em cima da outra, porque colocando em ordem, é só atentar que eu tenho 2 letras repetidas, a letra E. Ok. Depois da letra E, sabemos que é P, depois vem S e por fim vem a letra X. Pronto, está aqui a minha ordem alfabética. O que é que eu tenho que fazer? Colocar a quantidade de tracinhos. Ó. Trazendo para cá eu tenho 6 letras. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tracinhos. Agora o que é que eu vou fazer? Vou verificar a primeira letra. Primeira letra é a letra E. Aí eu vou olhar em ordem alfabética quantas letras vem antes da letra E. Então eu só tenho uma possibilidade, ó, só tenho a letra C. Então eu coloco o valor do número 1, porque é só a letra C, para eu colocar em ordem alfabética antes, para chegar até a letra E em ordem, para essa palavra, formar essa palavra, eu preciso calcular quantos anagramas começam com a letra C. Então existe só essa possibilidade aqui, né? Uma possibilidade, e eu tenho que fazer o fatorial, ó, das 5 letras que falta para eu calcular. Então vai ficar o valor de 1 multiplicado por 5 fatorial. Só que, muita atenção agora, porque eu tenho que dividir por 2 fatorial. Se não houvesse letras repetidas, era só o valor de 5 fatorial, como a gente fizemos nessas questões anteriores. Agora não. Agora houve a necessidade de colocar letras repetidas, por isso que eu faço a permutação com repetição. Então divido aqui por 2 fatorial, porque eu tenho 2 letras E. Beleza. Encontrei aí já a primeira possibilidade. Vou colocar mais uma possibilidade, né? 6 letras. Coloca aqui 6 letras. Eu já calculei a primeira, que a primeira foi começar com a letra E. Então, antes de chegar no E, calculei todos os anagramas começados com a letra C. Vou partir agora para a segunda letra S. Observe que letra S. Vou verificar quantas letras vem antes da letra S para calcular os anagramas antes de chegar na letra S. Observa agora, eu tenho aqui 4 possibilidades. Essa letra E está aqui 2 vezes. Então, são 4 letras até chegar na letra S. Só que, muita atenção, porque a letra E, uma letra dessas 2 letras E já saiu. Eu tinha 2 letras E, uma já saiu. Observa agora que eu vou ter quantas possibilidades? Um C, vamos imaginar que esse E já ficou para trás. Agora eu calculo esse, outro E e esse P. Então, existe 3 letras para eu calcular. Então, aqui são 3 possibilidades. E agora, quantas letras ficaram aqui? Agora, muita atenção. Aqui eu só tenho 4 fatorial. Tenho 3 multiplicado por 4 fatorial.
Porque eu não divido por 2 fatorial, porque a letra E já está fixa. Quando eu tirar aqui uma letra E, escolher qualquer uma dessas 5 que está faltando, colocar aqui, né, antes da letra S, verifique que não existe mais 2E, só existe um E a ser calculado. Por isso que aqui não vai ter divisão por 2 fatorial, ok? Beleza. Agora, mais uma vez, calculando aqui mais uma vez, tenho 6 letras e vou verificar em ordem, né? Eu já calculei com a letra E, tá aqui a letra E, já calculei também com a letra S, agora eu vou calcular com a letra P. Próxima letra é letra P. Então, calculando aqui as possibilidades com a letra P, observa também, eu tenho aqui 3 possibilidades, ó, calculando com a letra P. Antes da letra P, existe o C e os 2E. Da mesma forma, um E já saiu. Então, só tenho 2 possibilidades, ó. Só tenho 2 possibilidades. Só pode ser com C ou com E. Então, eu coloco o valor 2 e vou calcular o fatorial de 3, que é 3 possibilidades para fazer a permutação. Então, fica 2 multiplicado por 3 fatorial. 2 multiplicado pelo meu valor 3 fatorial. Agora, colocando mais uma letra na minha sequência. Então, eu tenho lá 6 letras a ser procurada. 6 letras. E observa que eu já calculei com E, os anagramas antes da letra E, já calculei antes da letra S e já calculei antes da letra P. Agora só falta calcular com a letra C, né? Vou adiantando agora para calcular a letra C. A letra C, ó, tá aqui. Observa agora que também é muito importante para você não errar nessa hora. Toda vez que acontecer que eu não tiver nenhuma letra, não tenho nenhuma letra a fazer a permutação antes dela, é porque em ordem é a próxima letra que eu vou adicionar, que eu vou calcular. Então aqui não tem ninguém na frente do C. Então não tem ninguém antes do C para eu fazer a permutação. Vou fazer o cálculo do anagrama. Então o que é que eu vou fazer? Já vou adicionar a letra C aqui, ó. Já adiciono a letra C porque está em ordem. Depois do P, em ordem alfabética, só pode ser o C. Agora, a próxima letra é a letra E. A letra E, observa que eu vou olhar. Letra E. Quem que vem da letra E? Só existe uma possibilidade. Mas se você observar, o C já saiu. O C já saiu. Então, não existe nenhuma possibilidade também A. Aqui é 0 possibilidade. Toda vez que você não tiver nenhuma letra para calcular o anagrama, não tem o que fazer. É a próxima letra na sequência. Então, coloco a letra E. Tá aqui. Coloquei a letra E. Por fim, só falta a letra X, ó. Tá aqui a letra X. Se você observar, na letra X, que é a última letra que eu estou procurando, em sequência, só existe ela, só existe essa possibilidade. O S já saiu, o P já saiu, os 2E já saiu e o C já saiu. Ó. Todas as letras antes do X já saíram. Então, só existe uma possibilidade. Então, ela é a próxima possibilidade, é a próxima posição. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Como fizemos nas questões anteriores. Vou calcular aqui a ideia do OU, ó, a ideia do OU. Vou somar todas essas possibilidades. Eu somo aqui, faço essa operação, depois eu faço toda a soma. 5 fatorial, sabemos que 5 fatorial vai ser o valor de 120. 120 dividido por 2 fatorial, que é 2, vai dar um total de 60. É a metade de 120. Coloquei aqui 60. Agora, atenção aqui. 3 vezes 4 fatorial. 3 vezes 4 fatorial, 4 fatorial é 24. 24 vezes 3 dá um total de 72. Tá aqui 72. Aqui, 3 fatorial é 6, 6 vezes 2 vai dar um total de 12. E aqui embaixo só restou a possibilidade mais 1. Somando tudo, que estou somando tudo. Observa que vai dar o valor 5 e embaixo aqui eu tenho lá 13 com 1, 14. 145 é a posição dessa minha palavra SpaceX. 145 os encontramos na letra B. Questão de número 16. Questão número 16, aplicado pela banca IBAD, a esse órgão, né, o CEA Santa Catarina, aplicado agora no ano de 2022. Então, é uma questão que está acontecendo, né, as bancas voltaram a cobrar em concurso. Prova isso, a IBAD cobrou nesse concurso. Então, teremos que nos adaptar, teremos que saber como é que resolve esse tipo de questão. Então vamos lá, vamos ver. E posso considerar até que essa questão seja
é a questão mais difícil dessa lista de questões. Então, para quem vai fazer prova para a área militar, para a área policial, uma das possibilidades pode ser essa, como a IBADE colocou, a palavra militar. Ele vai dizer, né? Um anagrama de uma palavra é obtido ao trocar a ordem de suas letras. Isso aqui é a definição ou conceito do que é anagrama. Ok. Colocando-se em ordem alfabética. Ó. Toda vez que você observar que vai pedir para colocar a ordem alfabética, ele vai pedir a posição. Colocando em ordem alfabética todos os anagramas da palavra militar. A posição ocupada pela palavra militar. Então, tenho aqui a palavra militar. Porque ela vai ser uma questão mais difícil. Porque ela tem dois i aqui se repetindo. A palavra SpaceX foi mais tranquila. Mas a palavra militar, para você chegar à resposta correta, tem que fazer uma análise por parte. Mas vamos lá, vamos ver como é que fica. Então, a primeira coisa é fixar a palavra. Peguei aqui a palavra que eu quero colocar a posição. Militar. Pronto, coloquei aqui a minha palavra. Agora eu tenho que colocar as letras em ordem alfabética. Observa que eu tenho ali a letra A. Observa que eu tenho dois I. Tenho aqui dois I. Colocar aqui em cima, porque em ordem alfabética aqui os dois são iguais. Então eu coloco o valor do I. Depois do I, verifica que é o L. Depois é o M, R e por fim a letra T. Pronto, em ordem, essas são as letras, né? Começando com A e terminando aqui com T. Beleza. Agora o que é que eu tenho que fazer? Observa que eu vou traçar também, tenho aqui um total de 7 letras, né? Tenho aqui 7 letras da palavra militar. Então, como eu tenho 7 letras, eu vou estar adicionando ali 7 tracinhos. Tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloquei aqui 7 tracinhos só para simbolizar a minha ideia, né? Onde eu vou calcular letras antes da permutações, né? Ou anagramas antes da letra M. Primeira letra que eu quero calcular é a letra M. Então, eu vou observar lá na letra M e vou verificar quantas letras vêm antes dela. Aqui, ó, antes dela existe, observa que eu tenho 4 possibilidades, começando com A, começando com I e começando com L. Por que eu não vou colocar 4 aqui? Porque o I ele está se repetindo. Então, vai ter alguns cálculos, quando eu for fazer a possibilidade com A, com L, por exemplo, o I eu vou ter que fazer a divisão por 2 fatorial. Quando eu começo com I, não. Quando eu começo com I, eu fixo o I e vou fazer a permutação aqui com letras diferentes, depois que eu fixar o I. Mas começando com A, se eu colocar aqui o A, por exemplo, ó, colocando aqui o A, observa que dentro dessas 6 letras que eu tenho aqui, que é 6 fatorial, tenho aqui o total de 6 fatorial, observa que eu vou ter os 2 I. Então, se eu vou ter os 2 I, eu tenho que fazer essa divisão por 2 fatorial. Agora, vou fazer com I, ó, seguindo aqui, fazendo com I. Pode ser com A, pode ser com I, porque eu tenho que calcular todos os anagramas antes da palavra M. Então, antes da palavra M, eu tenho que calcular. Observe que eu quero calcular agora com I. Calculei com o valor a letra A, essa possibilidade aqui, né? O valor 6 fatorial dividido por 2 fatorial. Depois eu faço essa operação. Começando com a letra I. Observa, quando eu fixo a letra I, agora eu não tenho mais o I aqui para permutar. Por isso que eu não vou ter repetição. Um I ficou fixo. Se ficou fixo, eu não permuto ele aqui dentro das outras 6 letras que faltam. Então, eu tenho que fazer só 6 fatorial. 6 fatorial, por causa da letra I. Ok. Agora, calculando mais um antes da letra M, ó, tem a letra L. Calculando aqui antes da letra M, tem a letra L. Tem 7 letras. Calculando aqui 7 letras, observa que eu já calculei com A, com I, agora eu vou fazer com L. Da mesma forma que aconteceu com a letra A, vai acontecer com a letra L. Eu tenho 6 letras para fazer a permutação, que é 6 fatorial, só que agora eu vou dividir também por 2. Ó. Por que eu divido por 2? Porque dentro dessas 6 letras vai ter os 2 I. Por isso que eu coloco lá 2 fatorial. Tá aqui, 2 fatorial. Pronto. Acabou por aí? Não. Isso aí foi só a parte antes da letra M, calculando aqui desse outro lado, ó, calculando aqui, fazer esse cálculo aqui. Aí o que é que eu tenho que fazer? Próxima letra. Agora eu vou verificar antes do I. Quantas letras, quantos anagramas vai vir antes do I? Então, antes do I, eu olho lá para a letra I e verifico quantas vem antes do I. Ó. Antes do I, eu só tenho a letra A. Colocando aqui os tracinhos, coloco lá 7 tracinhos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, e eu teria, né, já calculado com a letra M, e agora estou calculando com a letra I. Calculando com a letra I, antes do I só tem uma possibilidade, por isso que eu coloco aqui o valor 1. Agora, o que é que eu tenho que fazer? E eu tenho que prestar atenção, que quando eu colocar aqui a letra A, dentro das demais 5 letras, que é 5 fatorial, eu vou ter os dois I. Vou ter os dois I, porque aqui é M e aqui é A. Observe, dentro das 5 eu tenho 2 I, por isso que eu divido por 2 fatorial. Ok. Mais uma letra. Vou calcular mais uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já calculei com M, já calculei com I, agora eu vou calcular com L, que é a próxima letra. M e I já foram. Com L, na sequência, eu verifico quantas letras vêm antes do L. Quantas letras tem antes do L? Tem o A e tem os dois I. Só que um dos I já saiu. Um dos I aqui já saiu. Então, só me resta duas possibilidades. Só existe uma possibilidade de ser o A ou o outro I. Duas possibilidades. Então, coloco aqui o valor 2 e vou multiplicar por fatorial de 4. Ó. É 2 multiplicado aqui por fatorial de 4. Ou 4 fatorial. Coloquei aqui 4 fatorial. Ok. Por que eu não divido aqui por 2? Porque um I já está fixo. Ó. Um I já está fixo. Dentro dessas 4 letras restantes, só existe uma possibilidade de sair o I. Por isso que eu não coloco aqui por 2 fatorial. Então, venci mais essa letra. Outra letra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já calculei o valor do M, já calculei um valor do I, já calculei o valor do L. Agora, a próxima é o I. Novamente, ó, com I só existe a possibilidade de sair o A. Antes dele só existe o A. Então, eu coloco só uma possibilidade e faço a permutação das demais. É 1 multiplicado por 3 fatorial. Está aqui, 1 multiplicado por 3 fatorial. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Já venci essa possibilidade. Também na mesma ideia, né? O I já está fixo aqui, ó. Ele não vai mais permutar, por isso não vai existir mais divisão aqui por 2 fatorial, porque um I eu já coloquei. Mais uma letra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Observa agora, o que é que eu vou fazer? Já saiu a letra M, já saiu a letra I, já saiu a letra L, já saiu a letra I. Vou verificar agora a letra T. A letra T é a última da sequência, eu vou verificar quantas tem. Se você observar, tem uma sequência de 6 letras antes da letra T. É a última. Então, antes dele, tem que calcular o anagrama de todas essas letras. Mas observa que já tinha saído, né, o valor do I, tinha saído o valor dos dois I, tinha saído o M, tinha saído o L. Então, sobrou para mim o R, que não saiu ainda, e a letra A, que também não saiu. Duas possibilidades. Então, tenho aqui duas possibilidades multiplicado por 2 fatorial. Então, é 2 multiplicado por 2 fatorial. Ok. Mais uma letra. Calculando aqui mais uma letra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teria calculado já com M, teria calculado já com I, teria calculado com L, teria calculado com I. Essa próxima agora, a anterior foi com T, e agora só me resta calcular com o valor da letra A, que é a próxima. A próxima letra é a letra A. Da mesma forma que aconteceu com a palavra SpaceX, antes da letra A não tem nenhuma letra, é 0. Então, a próxima em ordem alfabética a ser calculada é a letra A. Depois da letra A, só me restou também a letra R. Ó. Depois da letra A, seguindo a ordem alfabética, só existe a letra R. E antes do R, ó, existe 5 letras. Mas já saiu A, já saiu os dois I, já saiu L, já saiu M. Existe zero possibilidade. Então, já coloco aqui. Formou a palavra procurada. Militar. Então, existe só mais uma possibilidade, que é ela mesma. Então, essa aqui é a última posição que vai ser calculado, é quando der a palavrazinha militar. Ok. Da mesma forma que viemos fazendo, ó. Tenho que calcular aquela ideia do ou. Faço essas operações e vou somar tudo. Faço essas minhas operações aqui, todas elas, e no final eu vou somar. Vou somar. Agora aqui, 6 fatorial. 6 fatorial sabemos que é 720. Dividido por 2 fatorial é 360. 6 fatorial é o valor de 720. E a metade de 720 sabemos que é 360. Então, 6 fatorial é 720. Está aqui, 720. E aqui, da mesma forma, é 720 dividido por 2. Vai dar 360. Ok. Aqui eu tenho um valor 5 fatorial, a gente sabe que é o valor 120, e de 120 dividido por 2 fatorial, a metade de 120 sabemos que é 60. Ok.
Aqui eu tenho o valor de 24, né? O valor de 4 fatorial multiplicado por 2. 2 vezes 24 dá um total de 48. Coloca aqui 48. Ok? Aqui 3 fatorial multiplicado por 1, sabemos que 3 fatorial é 6. O valor de 2 vezes 2 fatorial sabemos que é 4. E por fim aqui o número 1. Temos que fazer a soma. Temos que fazer aqui a minha soma. Aqui, se você observar, vai dar 360 com 360 é 720. É 2 vezes 720. E 2 vezes 720, sabemos que vai dar 1440. Tenho ali o total de 1440 desse lado. Eu já coloco aqui, ó, já verifico que eu tenho esse 60. Já para completar aqui o valor de 1.500, né? Colocando esse 60, somando 1.440 mais 60. Colocando aqui mais 60, eu verifico que essa minha operação vai dar 1.500. Tá aqui 1.500. Verificando quanto é que dá o restante. Aqui, observa que eu tenho 10, tenho um valor 10, tenho 48, 49. Se você observar, eu vou ter aqui o valor 10, né? 11 e vai dar um total de 59. 48 com 10, 58. Mais 1, 59. Mais 59. Então vai dar quanto? 1.550 mais 59. Eu vou ter um total aqui de 1.559. 1.559. Só corrigindo aqui, quando eu fiz a soma, aqui não dá 1.550. Aqui é 1.500, ó. Só corrigindo, aqui quando eu fiz a soma, o valor de 1.460 com 1.440 mais 60 deu um valor de 1.500. E aqui, ó, 1.500 mais 59, por isso que o resultado está na letra D, 1.559. Corrige aqui essa minha operação, certo? Então, essa foi considerada a questão mais difícil dessa lista de questão. As próximas questões a gente vai verificar que são questões de anagrama envolvendo probabilidades. Questãozinha agora de número 17. Questãozinha de número 17. Vamos trabalhar agora anagramas dentro do conteúdo probabilidade. Questãozinha da Quadrix, que vai dizer o seguinte: considere todos os anagramas da palavra ator, escolhendo, se ao acaso, um desses anagramas, qual a probabilidade de sair rota. Observa que a palavra escolhida é a palavra rota. Então, eu tenho que calcular anagramas da palavra ator e depois calcular aqui a probabilidade de sair dentro do total de anagramas da palavra ator, sair a palavra rota. Então, dentro da palavra probabilidade, a gente sabe que probabilidade sempre será uma divisão, sempre será uma razão, e essa razão é calculada o quê? É aquele evento que eu quero que ocorra, vou chamar aqui com a minha letra O, dividido pelo meu total de possibilidade, que eu vou chamar de T, é meu espaço amostral. Então, probabilidade, eu tenho que calcular duas informações, né? O espaço amostral e o que é aquele que eu quero que aconteça. Então, probabilidade sempre vai ser isso. Então, o total, trazendo para cá, o total é bem tranquilo. O total é calcular quantos anagramas tem a palavra ator. Se você observar, ator tem 4 letras e não tem letras repetidas. Então, para eu encontrar anagramas sem letras repetidas, é só 4 fatorial. E 4 fatorial, a gente já vem fazendo, vai dar um total de 24. Isso aqui é meu T. Já para calcular meu O, que é o meu evento que eu quero que aconteça, é para colocando essas 24 palavras, né, que serão formadas através da palavra ator, qual dela vai sair rota? Só existe uma maneira de sair a palavra rota. Quando eu faço fatoriais da palavra ator, rota é uma possibilidade no total de outras palavras, do total de 24. Então, desse total de 24, só existe uma maneira de sair rota. Probabilidade. Probabilidade sempre é o valor do O, tá aqui, ó, dividido pelo total, 1 sobre 24. Observa que é uma divisão, uma fração, 1 sobre 24. A resposta está aqui, letra C. Questãozinha de número 18. Questãozinha de número 18 vai dizer o seguinte: todos os anagramas da palavra sorte. Então, palavras que eu quero procurar são anagramas e a palavra escolhida é a palavra sorte. São escritas em fichas e colocadas em uma urna, sorteando uma dessas fichas. Qual é a probabilidade? Novamente, misturando o anagrama com a palavra probabilidade.
de um anagrama sorteado iniciar com a letra S. Então, é uma restriçãozinha que eu tenho que calcular. Então, se é aquela ideia de probabilidade, então devemos saber que probabilidade sempre será uma divisão, sempre será uma razão onde eu quero encontrar um valor e dividir pelo esse meu espaço amostral, né, que é o total de possibilidade. Então, para eu calcular o total ó, de anagramas, então calculando aqui o meu total, trazendo para cá, calculando o total. Total sempre será os anagramas da palavra que eu quero encontrar. Tem a palavra sorte, não tem letras repetidas. É a permutação de 5 que a gente já fez, que é 5 fatorial. E 5 fatorial, sabemos que vai dar um total de 120 possibilidades. Então, esse é o valor 120 possibilidades. Posso colocar aqui, eu posso deixar 5 fatorial, depois eu faço a simplificação. Já o valor do O, tá aqui, ó, o valor do O vai ser igual. Eu quero agora a quantidade de anagramas que começam com a letra S. Quantos anagramas começam com a letra S? Aí eu vou lá, crio 5 letras, vou dar aqui 5 traçozinhos, né, que é com restrição, começando com a letra S. Então eu coloco o valor do S aqui, ele fica fixo. E se você observar, a minha missão é fazer a permutação de 4 letras. Faço aqui a permutação de 4 letras. Ou seja, o valor do O que eu quero que aconteça é justamente o 4 fatorial. Pronto. É o valor, para eu calcular o valor da probabilidade, é só substituir. Probabilidade, meu O é o quê? 4 fatorial. Está aqui, 4 fatorial. Dividido por total, 5 fatorial. Coloquei assim, fica mais fácil fazer o cálculo. Dá para fazer aqui uma simplificação. Ó. O valor de 4 fatorial, eu deixo aqui porque o 5 vezes 4 fatorial, dá para fazer uma simplificação. Esse 5 fatorial é 5 vezes 4 fatorial, parei aqui em 4 fatorial para fazer a simplificação. Tenho 4 fatorial em cima e 4 fatorial embaixo, simplifiquei. Minha probabilidade embaixo agora, quando eu faço a simplificação, só me restou o número 1. E embaixo só me restou o número 5. Então ficou 1/5. Mas nas alternativas, pediu na infração. Como pediu em fração é mais tranquilo, não pediu em percentual, probabilidade pode vir calculada em percentual, então veio em forma de fração e observamos que a resposta correta aqui é a letra A. Questão de número 19. Questão número 19 da PM Bahia, do ano 2011, a banca organizadora foi a Consultec. Também vai misturar, né, anagramas com probabilidade. Olha só o que é que vai dizer. Supondo que cada um dos 120 anagramas escrito em um concurso receba um código de identificação, um anagrama distinto da sigla CFOPM. Então, a palavra que ele deu, foi escolhida pela Consultec, foi CFOPM. Pode-se estimar que a probabilidade, novamente, probabilidade de o anagrama impresso em um cartão escolhido aleatoriamente começar, a restrição que ele vai colocar, e terminar por uma consoante é igual. Então, novamente, eu quero calcular probabilidade. Então, circulei a palavra probabilidade e vou calcular minha razão, minha divisão. Então, eu tenho que calcular dois números. Ó. Então, eu tenho que calcular o valor do T, bem tranquilo, porque é a quantidade de anagramas. Aqui ele até já deu, né? Porque eu quero fazer o anagramas da palavra CFOPM. Não tem letras repetidas. Se você observar, só tem 5 letras. 5 letras é o fatorial de 5. Permutação de 5, 5 fatorial. E o O, aquilo que eu quero que aconteça. Observe que eu quero que comece e termine por consoante. Então, tem restrição. São 5 letras. Criando aqui, 5 letras. Aqui será uma consoante e aqui será uma consoante. Tenho quantas consoantes? Tenho 1, 2, 3, 4. Tenho 4 consoantes para começar. Depois que eu escolher um aqui, para terminar só existe 3 possibilidades. Então, esses números aqui são números fixos. São números que eu utilizo para multiplicar. E agora, o que é que eu tenho que fazer? Fatorial das 3 letras. 3 fatorial. Meu O vai ficar o valor de 4. Tá aqui, multiplicado por 3 fatorial, multiplicado por 3. Pronto. Agora já tem o valor do O, tem o valor do T, é só calcular aqui na minha probabilidade. Calculando o O, observe que o O é a partezinha de cima, então vou calcular lá o valor de 4 vezes 3 fatorial, multiplicado também por 3. Eu deixei esse 3 fatorial, porque em cima tem 5, embaixo, né, no meu denominador, tem um 5 fatorial. Então vai dar para mim abrir aí esse cálculo.
Então, vai ficar o valor agora 4 multiplicado por 3 fatorial, multiplicado por 3. Agora, embaixo, eu vou ter o 5 multiplicando o valor de 4, multiplicando o valor de 3 fatorial. Fiz isso porque dá para simplificar. Esse 3 fatorial com esse 3 fatorial vai embora, o 4 com 4 vai embora, e se você observar o cálculo da probabilidade, o meu P que eu quero encontrar, só sobrou o valor 3/5. Tem aqui o valor 3/5. Se fosse em forma de fração, esse seria o resultado, mas o resultado está em percentual. Para eu transformar esse 3/5 em percentual, observa, tudo que eu fizer em cima e embaixo na minha fração não altera o resultado. Se eu multiplicar em cima por 20 e embaixo também por 20, não altera o meu resultado. 3 vezes 20 vai dar um resultado de 60 e embaixo vai dar 100. Por que eu fiz isso? Eu pensei no número 20 porque em percentual, se eu chegar o denominador em 100, essa é a minha resposta, 60 sobre 100. E 60 sobre 100, a gente sabe que é 60%. 60% encontramos aqui, resposta correta, letra E. Questão de número 20, questãozinha também misturando aí anagramas com a palavra probabilidade, vamos ver o que é que diz. Então, dentre os anagramas obtidos da palavra porém, qual a probabilidade de sortear ao caso 1 em que as letras C e O sejam vizinhas? Então, quero calcular aqui os anagramas da palavra porém e depois eu vou juntar a palavra C e O, ver o que é que dá. Então, lembrando que probabilidade é tranquilo calcular, probabilidade sempre será uma divisão, aquilo que eu quero que aconteça dividido pelo total de possibilidades. Então, calculando aqui o meu T, observa lá que é o total de anagramas da palavra porém, 5 letras, permutação de 5. Permutação de 5 é 5 fatorial. Já para o O, observe que para o O eu tenho que calcular a restrição que ele deu. Então, calculando aqui as 5 letras, calculando as 5 letras. Observe que ele quer que o C e o O fiquem juntos. Então, eu coloco aqui o valor juntos, né, que fique vizinho, coloco aqui o C e o O, observa que já fizemos isso lá no início com algumas questões, traço aqui uma ligazinha para eles, para o C e o O, ficar todas as duas juntas, né, vizinhos. Observa que ficou 3 letras aqui para fazer a permutação, esse bloco aqui equivale como fosse uma letra, e dentro dessa letra aqui junto, ele não falou em ordem. Se ele falasse nessa ordem, sim, estava tranquilo, era só calcular o valor aqui do permutação de 4, mas como ele não falou a ordem, pode ser o OC, que continua junto, continua vizinho, por isso que eu tenho que fazer aqui a permutação dessas letras. Então vai ficar a permutação de 2 fatorial aqui dentro. Já para a parte de fora, tenho 3 mais 1, 4, multiplicado aqui por 4 fatorial. Meu O vai ser calculado dessa maneira, 2 fatorial multiplicado por 4 fatorial. Não vou fazer essa multiplicação porque vai ter umas simplificações. Então, probabilidade sempre eu vou ter uma divisão, por isso que eu vou ter uma simplificação. Então, tenho lá, meu O, encontrei 2 fatorial vezes 4 fatorial, 2 fatorial multiplicado por 4 fatorial, e agora eu tenho lá o valorzinho de 5 fatorial. 5 fatorial. Isso aqui vai ser igual. Deixo aqui, ó, eu abro esse 5 fatorial até chegar ao valor de 4 fatorial. Dá para fazer essa simplificação. Então, 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá o valor de 2. Aqui é 4 fatorial, eu deixo ele. E esse 5 aqui, eu multiplico até chegar a 4 fatorial. Porque 5 vezes 4 fatorial, eu fiz só abrir essa multiplicação sucessiva. Por que eu fiz isso? Porque eu identifiquei um número fatorial em cima. Então, tem um fatorial em cima, fatorial embaixo, cortei. Meu resultado, 2/5. Eu olho lá nas alternativas e observo que também não tem resposta. Se não tem resposta, ele quer que você transforme em percentual. Então, para transformar em percentual, é só multiplicar isso aqui por 20, ó, porque vai ficar por 100. Esse aqui por 20 e esse aqui por 20. Não altera o resultado. Então, 2 vezes 20 vai dar um total de 40. Embaixo, 5 vezes 20, um total de 100. 40 sobre 100. 40 sobre 100, isso aqui em forma de percentual, em porcentagem, é 40%. Então, resposta correta aqui, 40%. Letra B. Última questão, questão de número 21, questão também envolvendo aí anagramas com probabilidades, questãozinha da banca IDECAM,
Questãozinha bem interessante para a gente calcular aí a probabilidade. Então vamos lá. Dentro dos anagramas, também, ó, anagramas que podem ser formados com as letras da palavra energia. Palavra escolhida, energia. Calcule a probabilidade de selecionar ao acaso um anagrama cujas consoantes N, R, G aparecem sempre juntas e nessa ordem. Então, se falou nessa ordem, não vai existir aquela permutação de dentro. Então, o que é que eu tenho que fazer? Cálculo de probabilidade. Já sabemos que probabilidade sempre é uma divisão. Divisão entre quem? Entre aquilo que eu quero que aconteça e o total de possibilidades. Então, calculando aqui o valor do t, né? Calculando o valor do t. O t sempre eu vou contar a quantidade de letras, né, para fazer a permutação. Atentar aqui, a palavra energia tem duas letras repetidas. Tem o E e tem o E, duas letras repetidas. Então, eu vou contar a quantidade de letras, da 7 fatorial, e vou dividir por 2 fatorial por causa da letra repetida. Se tem repetição, tem divisão. Então, dividir aqui pela quantidade de duas letras. Ok, agora o que é que eu tenho que fazer para encontrar meu O? Está aqui para encontrar meu O. Observe que eu quero restrições. Então, tenho 7 letras. Tenho 7 letras. E agora o que é que eu tenho que fazer? Observe que ele diz lá que N e RG aparecem sempre juntas nessa ordem. Vou colocar aqui. Coloco lá o valor de N, R, G. Pronto. Quer ficar juntas. Eu traço uma ligazinha lá para juntar elas. Ó. Coloquei lá. Se é nessa ordem, não faça a permutação de dentro. Eu só vou fazer a permutação de fora. Tenho 4 letras aqui. Esse valor junto é como se fosse um bloco, fosse uma letra junta. Esse valor aqui eu tenho 4. Então, meu total que eu tenho que fazer é um total de 5 fatorial. Então, eu tenho que fazer aqui um total de 5 fatorial. Atentar o seguinte, é 5 fatorial, só que dessas 4 letras que eu tirei aqui, tirei o valor do N, tirei o valor do R, tirei o valor do G, existe duas letras E que eu vou fazer a permutação. É permutação com repetição, por isso que eu vou fazer a divisão por 2 fatorial. Tenho divisão com repetição para o meu T e tenho um valor de uma permutação com repetição também com o meu O, que é aquilo que eu quero que aconteça. Agora, se eu encontrei o valor referente ao meu T e também ao meu O, é só jogar aqui na minha fórmula de probabilidade que eu chego ao resultado. Então, vamos lá. O valor do O, 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Então, vai ficar lá 5 fatorial dividido por 2 fatorial. E meu T, observe que vai virar uma divisão de fração. Meu T é 7 fatorial dividido por 2 fatorial. 7 fatorial dividido por 2 fatorial. E divisão de fração, a gente já viu que eu repito a primeira, repito aqui a minha primeira fração, 5 fatorial dividido por 2 fatorial, e faço a multiplicação pelo inverso da segunda. Era 7 fatorial dividido por 2 fatorial. Aí o 2 fatorial vem para cima e agora eu vou ter o 7 fatorial embaixo. Tenho aqui o 7 fatorial. Pronto. Agora dá para fazer essa simplificação. Tem um 2 fatorial aqui e esse 2 fatorial. E o que me restou aqui foi 5 fatorial e 7 fatorial. Então vou dar só uma arrumada, trazendo para cá, fazendo apertado aqui. O valor do P ele vai ser igual a 5 fatorial. Eu deixo o 5 fatorial aqui porque eu vou ter uma simplificação. Pego o valor 7 e faço multiplicação sucessiva até chegar ao 5 fatorial. Tenho aqui o 5 fatorial. Pronto. Observe que eu tenho o valor de 5 fatorial em cima e 5 fatorial embaixo. Dá para cortar. E no final só sobrou o quê? Em cima ficou 1. Quando eu simplifico aqui, fica o valor do 1. E embaixo ficou quem? 7 vezes 6. 7 vezes 6, 42. E meu cálculo da probabilidade é isso aqui. É uma fração. Eu vou olhar lá nas alternativas. 1 sobre 42. Resposta correta, letra D. Certo, pessoal? Então, chegamos aí ao final de 21 questões de anagramas. Passamos desde o início com anagramas de palavras simples, sem repetição, né? Sem letras repetidas. Passamos também anagramas com letras repetidas. Depois entramos em questões com anagramas com alguma restrição. Por exemplo, colocando ali juntos nessa ordem, não falar nessa ordem, começando com consoante, começando com vogais. Tudo isso aí serve para fortalecer o entendimento de anagramas. Passamos também anagramas com posição, questãozinhas atuais
no caso aquela da palavra militar, que caiu já agora esse ano de 2022 pela banca IBAD, questão bem interessante. Então as bancas agora em 2022 já vem fortalecendo essa ideia de anagramas com posição e concluímos a parte final aqui, anagramas com probabilidade. Então fica aí a dica para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se gostou da resolução das questões, deixe o joinha para ajudar o canal a crescer. Bons estudos e nos vemos no próximo vídeo.